dois, três. Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do FerraCast. Hoje eu estou com um convidado aqui que eu conheço de mercado financeiro, que é o Rafael Dall'Acqua. A gente já teve em mesas opostas, mas eu vou deixar ele falar um pouco. Rafa, obrigado aí por ter vindo prestigiar a gente. Obrigado a você, obrigado a todos. Valeu aí pelo convite. Convite que a gente já estava criando desde o início, né? Desde o embrionário. Desde o embrionário, e fala um pouquinho da tua experiência. Quem é o Rafael, né? Legal. Rafael, como eu falei para você, é o cara que ouve bem e consegue absorver muitas coisas do mercado. Mas estou no mercado financeiro desde os 18 anos. Ano que vem bate 20 anos de mercado financeiro. Entrei no Itaú, né? Desde moleque, sempre família bancária, todo mundo bancário. Aí entrei com 18 anos no Itaú e estou até hoje seguindo. Acho que fiquei uns 6 meses assim fora do mercado financeiro ativo, mas sempre no mercado bancário. Sempre no mercado bancário. Atendendo middle, atendendo empresas. Que middle, na verdade, é a maioria das empresas hoje no Brasil, né? Se a gente for olhar. É que o middle mudou muito, né? Falavam que o middle era acima de 50 milhões de faturamento, agora depois foi para 100, depois foi para 200 e vai seguindo. Eu falo que é a faixa do nem, né? O cara não é nem pequeno para ser atendido no varejinho e não é nem grande para ser no corporate. Aí ele sofre, porque ele não tem acesso. Agora tem mais, mas antes não tinha acesso ao mercado de capitais, não tinha nada. Então, a carreira ali foi toda nos bancos aqui no Brasil. Depois aí em 2013, 2014, ali que foi aquela virada dos bancários saindo dos bancos e dos fundos. Eu acabei indo para fundos e aí estou até hoje. Fundos de recebíveis, né? Fundos de recebíveis, isso. Que na verdade são fundos que acabam de fato fomentando o dia a dia dos clientes. Se eu tivesse que explicar de uma maneira simplista aqui para o nosso pessoal... Fundo de direitos creditórios, pessoal, é simples. Fundo de direitos creditórios, os recebíveis são as operações de curto prazo, são as operações onde o cara tem que receber em 90 dias, a gente antecipa esses recursos, né? Isso parece simples, mas e de fato é simples mesmo, né? É um recebível, só que isso acabou tendo transformações ao longo dos anos, né? Sai um pouquinho do que era só recebível e entra um pouquinho também agora que é mercado de capitais, como eu falei, uma linha mais de longo prazo, que hoje já mudou muito, hoje a maioria dos fundos já fazem isso. Eu estava vendo uma estatística recente, a gente tem acho que aproximadamente 390 fundos de recebíveis, que é de fato quem capilariza no final do dia a grana para a maioria dessas empresas, né? Não estamos falando aqui de Vale do Rio Doce, Petrobras e outras Bras da vida, né? Não. São empresas de menor porte que de alguma forma também tem é empresa de dono. Sim. Que tem uma contabilidade, às vezes, que não é das maiores e mais... Não ortodoxa. Não ortodoxa, mas assim, depois do caso de loja americana, não vamos nem falar de balanço auditado, né? Eu acho que o Rafa pode até falar um pouco pra gente sobre isso, porque você está no front, literalmente, que é o front comercial, né? Você viaja Brasil, Norte, Sul, Leste, Oeste... Hoje, basicamente, eu atendo, são 4 regionais, 2 no Sul, uma no Centro-Oeste, uma no interior de São Paulo e uma em São Paulo. Então, a gente tem praticamente capilaridade de pegar o Brasil todo, clientes no Mato Grosso, clientes no Goiás, em Minas. No Maranhão, no Pará, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Paraná, Brasil todo, cara, praticamente. E você percebe com essa clientela que o empresário ele é meio solitário, é meio empreendedor? Como é que você percebe isso visitando esse pessoal? Eu vejo assim, que a mudança... primeiro que a gente está numa fase agora de sair de troca de gerações. Né? Então você vê que a sucessão é muito importante e muitos empresários não têm mais a sucessão familiar dentro da empresa. Então, ou ele está já procurando se aperfeiçoar e implantar uma governança corporativa, já buscando alguns parceiros para ajudar nesse sentido, mas a maioria ainda é o empresário. E o empresário é aquilo, a gente estava até conversando antes, ele é muito solitário. Né? Ele é solitário porque ele não vai falar que ele está com problema para o funcionário dele, por mais que seja funcionário de carreira. Não vai abrir. Não vai abrir todos os problemas. Ele não vai abrir para a mulher, por motivos óbvios. Ele acha que isso é um sinal de fraqueza também. Exato. É um sinal de fraqueza. E ele não tem com quem abrir. Né? Então, às vezes, em umas conversas com alguns empresários, onde a gente está na mesa, assim, né, sem ninguém, você acaba vendo que está algumas coisas erradas, se você fala, daí ele começa a falar. Se percebe no rosto, na feição, muda, o olhar já vai para o olhar, já
imaginando o que ele está fazendo. Atenção, você é empresário, será que você se identificou com isso? Porque às vezes você acha que você é solitário e não é. Tem muito mais gente, eu diria, chocando granada, colocando embaixo, fala, não, eu não vou resolver. Até que tem um problema financeiro, né? Às vezes o cara acha que o problema é financeiro, na verdade não é financeiro, né? O problema, eu acho que é assim, é muito aquela... Eu brinco que quando você vai numa empresa que está passando por um processo de crise, ele sempre vai falar três coisas. Três coisas vai trazer para você. Três coisas. Isso, eu vou ter uma venda gigante que vai me salvar. Eu tenho um imóvel que se eu colocar e fazer um capital de giro de longo prazo vai me resolver. E eu tenho um investidor chinês. Sempre tem um investidor chinês, Tem um investidor chinês, um investidor árabe que vai comprar minha planta aqui, que veio aqui, trouxeram. Que vai olhar. O cara acaba acreditando na história da carochinha, né? Acredita e continue. E com certeza, quando ele olha você ou alguém de fundo, ele fala, eu preciso, se eu tiver $1 milhãozinho, eu consigo endereçar os pedidos que eu tenho aqui. E esse é um grande... Eu brinco assim que eu falo que as pessoas ouvem que a gente mostra a estrutura de fundo de investimento, de direitos creditórios. Eles ouvem só a primeira parte, fundo de investimento. Acho que tudo que a gente vai fazer é private equity. Então, você não quer colocar na minha empresa aqui, ficar 7 anos e sair, você não quer pegar 50% do capital social, você não aporta, você não acredita na gente. E isso é muito normal. Por quê? Porque o empresário ele precisa desse incentivo. E aí volta naqueles 3 pilares ali de empresas em crise. O cara vai acreditar que vai ter uma venda que vai salvar a vida dele. Sim. Ou ele vai acreditar do imóvel que já está, da família que está com problema ambiental, que ele vai conseguir tirar e vai trazer o dinheiro de volta. Né? Ou tem o investidor. Agora tem uma nova, que é os precatórios, né? Que agora hoje o precatório virou uma moeda muito mais fácil. Só explica para o nosso público aqui o que é precatório de uma maneira bem... Precatório, vamos imaginar que você tem direitos a receber do governo, ou porque você pagou mais imposto, ou porque tem uma questão de substituição tributária, e isso caducou. Quando caduca, o próprio governo ele emite certificados, né, de precatórios que vai pagar essa dívida. Ou seja, o governo vai pagar... Vai pagar em 2048, né? Isso é normal, muitas empresas, principalmente empresas mais antigas, têm muito precatório. PF também, né? Pessoas físicas também têm precatório, servidores públicos devem ter algumas coisas também. E aí eles acreditam fielmente que isso vai acontecer. Né? Entendi. Então, agora virou mais um pilar. Mais um pilar, né? Não, tem um precatório que vai sair... Você acha que o empresário acaba acreditando que sempre vai ter uma solução milagrosa, né? Ele foge de olhar algumas realidades que ele poderia estar olhando, que falta de conhecimento, falta de... Não, eu não acho que é falta de conhecimento. Eu acho que, eu até comentei isso ontem numa reunião, eu brinco que o empresário, o Brasil já passou por vários tipos de crise. Vários tipos de crise. E alguns empresários já passaram por todas essas. Desde ali do governo Collor... Do Collor, que teve lá resto de poupança. Até agora, se a gente está falando isso, a gente teve quantas crises financeiras? Pelo menos umas 20 aí. Pelo menos umas 20, chutei a mesma coisa. O cara já passou por tudo isso. Então ele já passou por tudo isso e ele acredita ainda... E ele fala, tem uma solução milagrosa. Tem uma solução que vai acontecer. Não, eu já passei por outros problemas piores. Só que o mercado é diferente. Né? Se a gente falar assim, como que é o mercado financeiro hoje e o mercado financeiro há 15 anos atrás, é totalmente diferente. Entendi. O mercado financeiro há 10 anos atrás era diferente do que é hoje. A dinâmica é outra, as né? informações. Né? Hoje uma informação pode acabar com uma empresa, cara. Você vê quantos casos de artistas que estavam ligados a uma empresa que, por um problema que ele causou, a empresa sofre. Exato. Tá tudo interligado hoje. Tá tudo interligado. E as informações passam muito rápidas. Muito rápidas. Então, uma informação... A gente estava citando um caso fora aqui de uma empresa que teve problemas financeiros agora, que veio de uma informação de um grupo de WhatsApp que foi passando e foi crescendo. Falaram assim, isso aí deve ser mentira, mas alguém sempre investiga, porque onde tem fumaça tem fogo. E foi ver e realmente tinha fogo, né? E qual que é a grande dica que você dá para quem está começando, para empresários? Tem alguma dica que você fala, cara, se os caras me escutassem mais... Não, é difícil falar isso assim, porque eu também não quero ser o dono da razão. Mas a dica é simples. Não importa o quanto que você vai faturar, não importa o quanto você vai ganhar. Importa o quanto você vai gastar. Não importa quanto você vai gastar, né?
E os empresários gostam de falar muito de faturamento, né? Ninguém fala de resultado de última linha. Eu faturei tanto, mas beleza. Tá enxugando gelo ou não? Não, isso é em decorrência do histórico que ele tem. Se eu pegar meu pai hoje e falar com ele, falar, pai, como é que você via lá a análise financeira de uma empresa 20 anos atrás, 30 anos atrás? Ele ia falar o faturamento. Por quê? Porque no Brasil a gente teve processo de hiperinflação, inflação, troca moeda, faz isso, faz aquilo. O cara metia o faturamento como principal, porque ele não ia ver a última linha, ele ganhava no overnight, ele ganhava na alteração de valores, ganhava tudo dessa forma. Ou seja, tudo estava ancorado no faturamento, né? É uma crença que se construiu, interessante. Era uma crença que se construiu. E ele não vê ali que realmente está na última linha, que é o que paga a conta, porque ele tinha outros subsídios, outras formas de receber e de cobrir esse gap, né? Cobrir esse gap com faturamento apenas. E aí ele considerava só aquilo como principal. Legal. Isso em 2006, até um tempo atrás, começou a se manter o quê? Começou a ter uma estabilidade financeira, uma regra de inflação muito bem buscada, e o pessoal busca muito isso hoje no mercado. Isso é bom, porque nossos juros é um juros altíssimo, o juros real no Brasil ainda é o maior. Ainda é alto. É o maior, né? É o maior. E aí, o que aconteceu? O pessoal começou a falar assim, não importa quando você fatura, cara, eu tô vendo ali a sua última linha. Sua última linha. Me interessa a última linha. A última linha é lucro líquido, tá? Lucro líquido. Porque assim, também não vai adiantar EBITDA. EBITDA, eu não vou fazer análise de EBITDA para dar crédito. EBITDA, lógico, ele é um fator importante, mas se você vai fazer uma operação de curto prazo ou de médio e longo prazo, o EBITDA, se o cara tem um EBITDA de 5 e uma dívida financeira de 15, de 30, ele não vai pagar a dívida financeira. Exato. Só para o pessoal saber, se EBITDA é essa sopa de letrinha, nós estamos falando de geração de caixa que o teu negócio faz, tá? Ou seja, pensa em faturamento, quanto você está vendendo, pensa em lucro líquido, tua última linha, e quanto você gera de caixa para pagar a tua dívida ou para pagar outras despesas. Exato. Né? Acho que esse é o ponto. E, pessoal, você que não curtiu o nosso canal ainda, aproveita para curtir, vai lá, pode curtir. Tu vou descurtir, não tem problema, a gente se ferra também, até porque faz parte e a gente vai se desferrar. Você deve ter visto muita gente se ferrando por aí, né? e me conta aqui, Rafa, você que tá mais no mundo ser elitista, não sei se você já empreendeu nesse meio do caminho ou foi sempre ser elitista? Não, desde que você começou em banco? Não, nunca empreendi, eu sempre teve vontade, mas... Mas você sempre teve no mundo ser elitista? Ser elitista, agora no sistema societário, né? Exato. Sempre fui funcionário. Mas já se ferrou, não? Ao longo desses quase 40 anos aí, não? Você tá falando ferrar financeiramente ou ferrar... Cara, eu vou te falar uma coisa. Não sei, você pode dizer pra mim. Porque como você trabalhou sempre em banco, eu imagino que você deve ser um cara que lida bem com o dinheiro, né? Eu vou te falar. Isso é verdade. Zé, eu vou te contar uma história. O bancário mesmo, aquele bancário de 30 anos, de 20 anos. Bancário, é profissão que ganha muito dinheiro, tá? Bancário. É o mais endividado, cara. É o que? Casa de ferreiro, espeto de pau, é isso? Não isso aí também foi eu acho que assim, foi até uns incentivos errados de alguns bancos. Cara, eu tinha, 20 anos na época, quando eu entrei com 18 no banco. Com 20 anos, você abria lá o caixa eletrônico, tinha lá 50 mil reais para você tomar de crédito consignado, taxa de 1,40. Ou seja, as balinhas na loja, tudo disponíveis para você pegar o docinho. Era toda hora. E aí, olha que engraçado, né? Vou falar de um negócio que é meio foda aí. Mas eu com uns 22, 23 anos, eu comecei a ver que, eu trabalhava numa agência que tinha alguns clientes que eram funcionários, eu vi os caras lá apertados com o cheque aparecendo na compensação pra gente aprovar. Tá. Aí eu comecei a fazer o quê? Fazer empréstimozinho de cheque pros próprios funcionários. Os próprios funcionários. Então não tinha nada, cara. Dava 500 conto, 300, coisinha pequena. E falava pros caras me dar um chequinho pro dia do pagamento, que eu já sabia que eu não ia ter. Cara, o boca a boca disso foi tão grande que eu tive que segurar. Eu tinha uma carteirinha de 5 mil, 7 mil reais na época. Pô, dispersando 300 para cada um. Era assim, e se ele pagava o cheque, no final do dia o cara ligava e falava assim, você não quer fazer outro, não?
Ou seja... Você virar o capital de giro do cara. É o capital de giro do cara. Mas bancário sempre se ferra, cara. E eu vou te falar assim, eu quebrei em 2010 fazendo o quê? Não parando um pouquinho e ver qual que era o meu tamanho que eu poderia chegar. Você quebrou? Quebrei. Por quê? Quando você tem um acesso a crédito muito forte, você perde parâmetros. Uhum. Então você toma toda hora, a qualquer momento. Então é um cartão de crédito que aumenta o limite automático. É aquilo que eu falei, você punha lá para sacar um dinheiro na época, já aparecia lá crédito aprovado. Você não precisa disso e você acabava fazendo para quê? Ou às vezes para querer estar seguindo, acompanhando alguns amigos. Ou seja, você não tem clareza do qual é o teu propósito e objetivo. Aí você vai, Maria vai com as outras. Porque na verdade você tá num quórum ali que tá todo mundo fazendo isso. Se você não vai, você se sente... Você é o que tá de fora da rodinha. Você é o que tá de fora da rodinha. E é normal isso. Todo mundo passa por isso uma vez na vida, todo mundo sente isso. Isso é pessoal. Ninguém é uma ilha, ninguém vive sozinho. Não, concordo. Ninguém vive sozinho. A gente vai viver sempre, né? A gente quer estar sempre nesse ambiente. E aí, por inexperiência também, né? Isso é óbvio. Uhum. Você acaba fazendo coisas que não precisava fazer. Então você acaba tomando recurso onde não precisava, você acaba fazendo isso. E achando sempre que vai vir uma PLR, vai pagar, vai vir um bônus, ou seja, um bônus, vai pagar. Você acaba sofrendo o processo de intoxicação monetária, que eu gosto de falar. É o mesmo problema do empresário. Acredita assim, não, vai vir a PLR esse ano, putz, vai vir uma solução milagrosa, né? Uma solução milagrosa e não tem solução milagrosa. E você acha que isso está ligado ao que? Educação financeira ou não? Total. Você tá ali no meio, você tá vendo o negócio. Você teve educação financeira na sua vida? Não, de base, eu sabia fazer de base. geometria, matemática. Eu nunca tive. Ninguém, lá, nossa geração não teve. Nunca teve. Eu vejo meus filhos hoje nas escolas, eles têm educação financeira. Pô, meu filho, olha que engraçado. Ele chegou uma vez pro meu irmão, tio, isso aqui vale muitos reais? Meu irmão tava falando para ele comprar um presente para ele. Porque ele já tem uma consciência e uma educação financeira de base, que a escola dele deu desde os 3 anos. Eu nunca tive isso. Eu fui de família de bancário, que meu pai era classe média mesmo. 3 filhos, mulher, era o salarinho dele que bancava todo mundo. O cara que ficava apertado, que só sabia que trabalhava das 9 às 6, nunca tinha ambição de crescer nem nada. E vivia naquele mundo. Eu falei assim, se ele viveu 40 anos nisso, eu também vou viver. Então você não tem base de consciência financeira. Consciência financeira. Consciência financeira. Isso. Mas você estava trazendo um negócio que é... O que as pessoas ensinam que eu quero que você traga aqui? Todo mundo fala em cortar custo. Vai lá na internet, dá um Google, você vai achar 500 mil planilhas. Aí tem dica de investimento, tem um monte de dica de investimento. Quanto mais dica tem curso de investimento, eu falo que é o paradoxo da ansiedade. Quanto mais você mostra, você não sabe nem o que você escolhe para investir. Agora, o Rafa trouxe um negócio aqui. Em 2010 eu quebrei. E como é que você saiu dessa sinuca de bico? Quando você quebrou, você falou, bom, e agora, Rafa, né? E agora, José, né? Como é que você saiu desse negócio? Eu acho que isso que é legal passar para quem está aprendendo e para quem está começando. É uma experiência que eu acho que vale ouro. Zé, o que eu falei do negócio de não importa quando você ganha, importa quando você gasta, é a primeira coisa. Segunda coisa, você sabe que você não vai poder... Você tem um padrão de vida e você não vai poder fingir que você não vai ter um momento de lazer, você não vai poder ter um momento de extravagância, você não vai ter isso. A pior coisa do cara... Vai ter que aceitar. Você vai ter que aceitar que você vai ter que ter isso, senão você fica louco. Uhum. Quando eu quebrei, e aí só pra você entender qual que foi a quebra, né? Eu saí do banco, eu tinha lá um salarinho lá de vamos falar assim, de 10... Foi para 4, foi para 5. Caiu pela metade. Caiu pela metade. Isso ainda eu tinha ainda filho, convênio, carro. Falei, cara, vou ter que me virar nos 30 aqui e ver o que eu faço. E aí você tem aquela coisa, não, mas eu não posso ter isso, mas eu não posso ter aquilo. Putz, vou ficar com uma dívida, vai me negativar. Não adianta, é igual empresário. Tem que falar assim, tem que ter um corte, tem que ter um momento de ruptura e essa ruptura ela tem que ocorrer. Tem que ocorrer, tem que ser regrado, tem que ser... Tem que planejar. Tem que se planejar e tem que acompanhar.
O planejamento... Não, se planejar só é botar no papel, a gente põe num quadro aí na parede. Não, tem um monte de indicadores no escritório que a gente faz um monte de coisa, mas se você não se planejar com isso, você se fode. Essa é a real. Não acompanhar o que você está planejando. Nem um pouco. E o que eu fiz? Eu parei naquele momento e falei assim, putz, eu tenho essas entradas. Quais são os meus principais que eu preciso pagar? O que é o essencial? O que é o essencial? É isso, é isso, é isso. Legal, sobrou X, sobrou 1.000, vamos falar assim, sobrou 1.000. Desse 1.000, 200, 300 era para momentos de saída. Definido. Isso aqui é para estilo de vida, lazer. Isso aqui é meu orçamento. Se eu vou cumprir 50, ou se eu vou cumprir 100, ou se eu vou cumprir... Eu tenho que ficar nos 200. Vai pro outro mês. Sobra, vai pro outro mês. Vai pro outro mês. Você tem que ter isso, e aí no momento de crise, o que mais importa é você ter um momento de... É você ter esse acompanhamento. Putz, quanto que eu tô... É o acompanhamento daquilo que você planejou. Você tem que estar com o olho na bola, não é isso? Eu vou te falar assim, eu ficava olhando o extrato todo dia, comprava uma bala, colocava lá, porque é isso, não tem segredo. É isso que vai fazer a diferença, né? Cara, é simples, você tem mais dívida do que entrada. Como que você vai resolver? Ou você cortando a dívida ou você aumenta na entrada. Exato. Eu conseguia fazer mais entrada? Não, por quê? Porque eu trabalhava das 9 às 6, você não tem o que fazer das 9 às 6. Ou você vira trabalha de madrugada, ou você faz alguma outra coisa. Não tem segredo. Ou você corta um pedaço, que é a saída, ou você aumenta o outro lado. Aumenta o ganho. Não tem como. E você mergulhava em aumentar o ganho? Você falava, cara, eu tinha uma limitação de horário, beleza. Aumentava. Foi nessa época que eu tentei forçar um pouquinho, tentei empreender, assim, conhecer outras coisas, mas eu tinha um negócio muito enraizado, muito difícil, que era a questão do... Ser elitista, né, que você falou ali, eu gostei. Você estava na zona de conforto ou você tinha uma percepção de segurança? Eu tinha uma percepção de pseudo-segurança. De pseudo-segurança, que você sabe que não existe, né? Não existe, cara. A real é essa, você não tem... Você vai ter segurança no quê? No negócio seu. Se não é seu, não adianta você falar assim, a empresa nunca vai me desligar. Mentira. A gente sabe disso, ninguém é substituível. Por que ninguém é substituível? Cara, se eu morrer, alguém vai me substituir. Isso é óbvio, né? Não é, você é discreto, você não acredita no trabalho. Não. Eu sou muito focado, acredito. Putz, é em primeiro lugar, é o que eu quero fazer, é o que eu quero ganhar. Mas eu sei também que o mercado não tem essa de... ele ficou aqui 40 anos, 20 anos, 10 anos. Essa é um número dentro da empresa. Mas não é só de uma empresa, eu acho que é do mercado. Do mercado. É da vivência. Sim. Se uma empresa quebra, essa empresa era a empresa que fazia a melhor coisa. Esquece. Vai vir alguém, vai fazer igual, ou vai fazer um pouquinho melhor, ou vai fazer um pouquinho diferente e vai continuar vivendo. Ninguém vai parar. Eu brinco, né? Ninguém vai parar porque você está chorando, ninguém vai parar porque você está sofrendo, ninguém vai parar. A vida não para. Essa é a verdade. O tempo não para, né? Já dizia o caso. Mas é verdade. Se uma empresa quebra, vão ficar tristes, vão ficar assim, mas no outro dia está todo mundo trabalhando de novo. E nesse evento teu que você renasceu das cinzas, né? Que eu digo quando a gente quebra é meio fênix, tá? Sempre alguém tem uma história nesse sentido. Você... Eu não tenho vergonha de falar não, cara. Não, mas eu acho que não tem a aprender com o erro. Aprender, assim, deu um resultado que não estava alinhado e você foi lá e deu a volta. Esse é o ponto, que foi feito efetivamente alguma ação. A pergunta que eu te trago é, se você hoje, depois disso, você consegue gastar o dinheiro com aquilo que você ama de fato ou não? Porque assim, gastar o dinheiro é fácil, né? A pergunta é se você faz alinhado com o que você ama, com o que você curte. Cara, cada momento, vou falar assim, cada fase da sua vida vai ser um momento diferente. Né? Você sabe, eu tive uma perda muito recente, que foi minha mãe. Sim. Né? E ela, de uns 7, 8 anos pra cá, ela era uma pessoa que era muito próxima. Coisas da vida que aconteceram, a gente ficou muito próximo. E uma coisa que eu posso garantir é que eu não tenho nenhum arrependimento de não ter feito nada com ela. Você curtiu? Assim, mas, putz, agora você poderia levar ela para Paris, você poderia levar ela para um lugar muito legal. Cara, mas naquela época minha condição era aquela. E você aceitava essa condição? Eu aceitava a minha condição. Se minha época era levar minha mãe para ir no parque e eu comprar um sorvete para ela, eu consegui fazer isso.
Isso te fazia feliz? Isso me fazia feliz. Se nesse momento eu conseguir levar ela para, putz, dar um presente para ela, uma viagem, para ela ir com meu pai em tal lugar, consegui fazer isso, putz, naquela condição, eu tinha condição para fazer aquilo. E fiz com tranquilo. Exato. Né? Fiz com tranquilo e com consciência. Com consciência. Acho que consciência é uma palavra bacana. Mas é complicado, porque você... Às vezes você já passou... Se você já passou por isso... Puta, quem já passou por isso sabe... às vezes você esquece um pouquinho. E aí você tem que acabar voltando para a realidade. Eu tenho alguns traumas, né? Tá. Então, traumas de coisas... Fazer financiamento de casa... Putz, isso aí me dá um trauma, cara. Um trauma. Mas você sabe por quê? Você já foi endividado, não? Você já, porra. E como é que você resolvia? Você tinha medo de falar com o banco ou não? Depois de um tempo o pessoal o pessoal fica com medo de falar com o banco. Tem medo de lidar com a dívida, né? Eu já vi gente atrasando o fornecedor, por exemplo, o empresário, que o fornecedor vende para ele e ele fala, não, banco não, porque o banco vai me negativar. Mas esse que é o grande mal, da pessoa física pensando que o banco vai negativar e ele vai ficar sem crédito. O problema é esse. E não vai? Vai, mas ele não precisa do crédito para viver. Ele precisa se adequar ao... Aí, olha, precisa se adequar a quanto você gasta. Mas não pode ficar pensando só no gasto, tem que pensar no ganho, mas não pode travar, né? Não pode, mas é por isso que eu falo, você não pode pensar assim, mas eu vou sobrar lá R$100, 200, R$1.000, R$2.000 de diversão que não vai me mudar em nada. Vai mudar, cara. Porque você vai ter a sua vida acontecendo. É nesse momento que você faz um contato, é nesse momento que você vai estar com alguém, você vai ter uma oportunidade. É que você vai se mexer, né? Parar de ficar reclamando. O grande problema é quando a pessoa está passando por uma situação dessa, ou a empresa está se passando por uma situação dessa, ela se fecha. Ela se fecha totalmente. Então a pessoa se fecha, a empresa se fecha. Pô, quantos casos a gente viu já de empresas que o cara podia ter mudado um pouquinho o foco, podia ter apertado de um lado. Ele Vê se faz sentido. Né? Ele se fecha ou ele fica focado no problema e não foca na solução? Mas é todo mundo. Né? Isso é da natureza do ser humano. Ele olha para baixo, olha para o problema, enquanto ele deveria olhar para a solução. E, cara, ninguém está dizendo que é fácil. Não é mas fácil. Tem solução. Porra, quisera eu que fosse fácil. Para. Eu lembro que quando eu voltei a ter crédito... Porra, aprovaram o cartão no meu nome, que legal, né? Putz, umas coisas assim. Mas você vai pegar? Não preciso. E os cartões, cara, o banco tá no papel dele, ele quer vender o produto dele. Ele quer mandar cartão para você. Porra, é lógico. Não é? Mas isso é o mercado, gente. Não é culpa do banco. E eu falo, Ferra, já vivi isso, de não ter cartão. Pô, mas você não tem cartão? Não tenho cartão. O que você vive? Vivo no mundo à vista, no mundo de... Ganhou, gastou. Eu vivi muito nesse mundo à vista, cara. E aí você fala, é claro que é legal quando você consegue um cartão. Eu consegui um cartão no meu nome. Legal, mas eu vivi tanto no mundo à vista que tem hora que eu nem uso esse crédito. E eu tinha até, por um bom tempo, tinha esse costume ainda de fazer assim... Tudo à vista, né? Não vou passar o cartão, não. Putz, não tenho? Então vou guardar mais um pouquinho de dinheiro, eu compro semana que vem, então, compro mês que vem. Só que é nessas situações que aí que vem um insight para você. Você já tá... Eu brinco, quando você tá no fundo, você não tem mais para onde cair. Então você tem que agarrar a primeira raizinha que você tá lá no fundo do poço, você vê para tentar subir, e vai que você puxa essa raiz, vai virar um galho e vai crescer. E parece que não, mas quando você fica nessa situação, você acaba se aliviando mentalmente, espiritualmente, assim, falando. Eu não sou um cara crente de nada, mas eu falo assim que você como pessoa, a energia fica melhor. Entendi. Porque você não tá mais preso. Você não tá mais preso a status, você não tá mais preso a convívio social. O cara vai conviver com você, só que você tá fudido. Você passa a se aceitar do jeito que você é. Você aceita do jeito que você é. E é normal, hoje a gente tá numa geração que, isso aqui para toda hora, você tem que ser aceito, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. Tem tudo, né? Então acho que assim, quando a pessoa se autoconhece e tá centrada no que ela de fato quer, ela começa a andar pra frente com mais facilidade. E aí, cara, eu vou te falar assim, eu não precisei empreender, eu precisei focar mais no teu trabalho. E você gosta do que você faz. Eu gosto do que eu faço. Não tem problema nenhum você ser elitista. Você gosta do que você faz, tá alinhado com o teu propósito. Qual o problema? Tá alinhado com o meu propósito, eu gosto do que eu faço por prazer.
eu brinco assim, né? Não tenho problema de sair 7 horas da manhã de um hotel lá no interior do Mato Grosso, voltar às 10, não almoçar, comer na beira da estrada, porque eu gosto disso. Pessoal, isso tem a ver com paixão com aquilo que você faz. Você levanta da cama animado, né? Mas para isso você teve um processo, eu tive que estudar, eu tive que aprender, reaprender. Quando você trabalha no banco é fácil, né? Às vezes a gente tem que aprender, desaprender e reaprender, né? Exatamente. Não é? Não, mas eu falo que a gente tem que evoluir sempre. É o que eu sempre falo, assim, às vezes para o pessoal da equipe, para amigos, para pessoas mais próximas, eu sempre falo, o importante é você se evoluir. Como que você se evolui? Conhecendo, entendendo. Isso precisa ser só do profissional? Não, pode ser no profissional, pode ser no pessoal, pode ser na vida amorosa. Você pode estar em todas as áreas da tua roda da vida. Você tem que evoluir, você tem que ser melhor. E você não tem que pensar assim, mas no passado eu fazia daquele jeito, eu era um idiota. Não, cara, não era. Cara, já foi. Você fez o melhor que você podia com as ferramentas que você tinha naquela época. Então não tem que se culpar. É assim, o Rafa lá atrás era um, hoje é outro Rafa. Não tem vergonha nenhuma de falar quem que eu era no passado também. É isso. E falando nisso, Rafa, o que é uma vida rica pra você, hein? Uma vez me perguntaram isso, né? E aí, você fala um monte de coisa assim. Vida rica, eu acho que assim, é você poder viver em paz consigo mesmo. Paz. Eu sempre falo, cara, eu gosto de ter paz na minha vida. Não é se tem mais grana ou menos grana. Não, é paz, cara. Porque o dinheiro não é... se você perguntasse para uma pessoa que nunca... Uma criança, não sabe o que é dinheiro. Não tem essa vivência. Se é feliz, ela vai falar, sou. Ela pode estar no melhor lugar, ela pode estar no pior lugar. Ela vai falar que é. Por quê? Porque a vivência dela é... A criança, ela vive o momento presente como ninguém vive. O momento ali em que ela tá presente. Mas eu falo assim que a minha paz, ela tem que ser em lugares. Por exemplo, eu tenho que ter paz na minha casa. Eu tenho que ter paz quando eu tô no carro. Isso para mim é paz. Isso não significa que você não vai ter problema no trabalho, que você não vai ter problema com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho. Isso vai acontecer. Tudo vai acontecer ao mesmo tempo. A gente tem uma vida sistêmica. A gente fala... eu vi uma vez uma psicóloga que falou isso. A pior coisa é a gente achar que felicidade é um estado imperativo. Não é um estado imperativo. Você não vai ser feliz a vida toda. Você não vai ser feliz o dia todo. Você vai bater uma hora o pé na quina, você vai ficar nervoso, você vai ficar puto, você vai fazer isso. Felicidade, esse negócio de, eu quero ser feliz, quero ser 100% feliz, esquece. Isso é meio utopia. Isso é utópico. Exato. Mas é uma geração que está crescendo hoje que fala assim, não, o importante é ser feliz no trabalho, o importante é eu trabalhar numa área que me traz felicidade. Cara, não é felicidade que você está procurando, você está procurando propósito. Exato. Felicidade você não vai ter 100%, porque por mais que seja lindo o escritório, todo mundo... Talvez seja uma dica até para a galera mais nova. Quanto mais cedo você achar o seu propósito, mais cedo você vai se sentir bem, se sentir em paz aqui, como o Rafa está colocando, né? Porque as coisas fluem. As coisas vão fluir. As coisas vão fluir. E aí começou a fluir. Por quê? Porque eu estava em paz comigo mesmo, estava conseguindo focar no trabalho, não estava precisando focar mais na engenharia financeira do final do mês. Exato. Qual que eu vou pagar, qual que eu não vou. Equilíbrio de pratos, né? E aí você consegue falar assim, os pratos já caíram, então deixa cair, fudeu já. Caiu, tá caído, né? Vai fazer o quê? Vai ligar, tá bom, cara, eu tô conseguindo, vou precisar pelo menos uns 6 meses aí para poder me adaptar e poder voltar. E aí com isso você começa a se focar no trabalho, você começa a aprender mais, você começa a se ressignificar como pensamento. E aí você consegue subir na vida, cara. Porque, legal. Assim, e subir na vida não quer dizer, de novo, que porque você está no melhor cargo, porque isso, porque aquilo. Não, você tem que gostar do que você faz. Você tem que fazer com prazer. Isso não vai trazer aquela pseudo-segurança de meu trabalho é um saco, eu não sou feliz no trabalho. Não. Vai acontecer coisas ruins. Mas você sabe que eu acho estranho. Você trouxe aí, meu trabalho não tá legal. Eu vejo gente falando, meu trabalho não tá legal. Mas eu moro em São Paulo também não tá legal, tudo. Mas eu falei, e aí? E por que as pessoas continuam dentro dessa inércia, se não tá legal? Zona de conforto. Zona de conforto, que ela acha que é uma zona de conforto, né? Eu posso te falar, olha só que engraçado, né? Você deve ter conhecido casos assim, eu conheço, acho que todo mundo conhece.
O cara reclamava do trabalho. Daí ele foi para um trabalho do lado da casa dele. Isso já aconteceu comigo, tá? Por isso que eu falei isso. 10 minutos. A gente mora em São Paulo, puta, aquele trânsito, aquela coisa maluca. 10 minutos de casa. Ah, o cara odeia o lugar. O cara não consegue levantar da cama de manhã porque... Mas tá do lado de casa. Eu vou para aquele lugar. Aconteceu isso com a minha esposa também. Cara, isso é uma coisa que não dá para explicar. Mas você estava reclamando lá que você pegava 2 horas de trânsito. Por que você está indo para lá? Porque você não tem propósito. Seu propósito não era o tempo. Seu propósito era achar que aquilo ali... Desculpa, corrigir. Na verdade, a pessoa achava que o problema dela era o trânsito. Era o tempo que ela passava no período de ficar 1h40, 2 horas. Para quem não é de São Paulo, é normal, tá, gente? Ficar tanto tempo assim no trânsito. Eles pensavam que esse era o problema, a raiz do problema. Aí vai para outra empresa, do mesmo segmento, bonitinho, a 10 minutos da casa. E aí vê lá que a empresa é uma merda, que não tem isso. E começa a ter problemas de ficar nessa empresa. O problema não era o trânsito. O problema não é do trânsito, tá? O problema é você exato. De você pensar, cara, isso é o meu propósito? Isso é o que eu gosto de fazer? A pessoa não tem clareza do que ela gosta. Ela sabe o que ela não gosta. E ela se esconde atrás, que assim, reclamar é um hábito, tá? A pessoa reclama porque é um hábito. Então assim, tenta olhar se você tá no mundo dos hábitos, de falar, pô, eu reclamo de tudo, ou se você não tem clareza do que você gosta. Talvez seja mais fácil você identificar primeiro que você não gosta. Vai lá, lista no papel o que eu não gosto, aí depois coloca. Mas isso também se dá, Ferra, eu penso assim, que muitas pessoas, elas cresceram com aquela coisa que a gente estava falando. Ninguém tem base financeira, principalmente da nossa geração. Base de educação financeira. Base de educação. E considerava o trabalho como não considerava como um meio, como um objetivo. Considerava como algo que tem que ter. Eu tenho que trabalhar. Por quê? Porque meus pais falaram que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar, porque, putz, eu vim de uma família que todo mundo trabalhava, não tenho herança, não tenho nada. Eu tinha que trabalhar, sempre tive que trabalhar. Mas a pessoa pensa assim, esse é meu trabalho, eu tenho que fazer isso. E não cria propósito dentro dela, dentro da empresa. Ele é tarefeiro. Não é? É tarefeiro. Eu tenho que bater o ponto. E é normal a gente pensar assim, a gente nunca teve o pensamento de, puta, eu tô numa empresa, então vou me dedicar para isso. O que você ouvia quando você era Puta, eu vou ir lá pra minha empresa, lá, ficar das 9 às 6. Que saco, puta, né? Que saco, cara. Todo mundo só tinha esse pensamento. Exato. A gente veio de uma geração pegou os baby boomers, que são os nossos pais, assim. Exato. Que a vida do cara era trabalhar das 9 às 6. E acabou, não tem mais. E não tinha reclamação a maioria das pessoas que eu conheço não tinha reclamação. Não, a empresa tá fazendo coisa errada. Não, os caras catavam. Simplesmente era isso. E a gente veio para essa geração com essa visão. E às vezes, até por necessidade, as pessoas pensam assim, cara, eu preciso trabalhar. E realmente precisa. Só que ela vai com a necessidade de ganhar o salário e sobrevivência. Exato. Ganhar o salário e sobrevivência. Isso é uma coisa de mentalidade que eu gosto de trazer aqui. Né? Quem ganha dinheiro é criança na mesada ou mendigo que está pedindo dinheiro. A gente tem que transformar energia operária em energia monetária. E o nome bonito que dão para isso chama-se trabalho. Então assim, não tem muito segredo, tá? Tá vendo? Tá trabalhando aqui, ó. Eu só respondendo aqui. Não, fica à vontade. E eu vou querer trazer para você um negócio, Rafa. O que é liberdade financeira para o Rafa hoje? Liberdade financeira? É uma coisa bem simples e é colocar as contas no débito automático, não precisa se preocupar. É isso, não tem que... Putz, cara, porque quando você passa por problemas assim, você passa por momentos de estresse, você tem que ver, você tem que acompanhar, você tem que olhar, você tem que ver... Cara, puta... assim, meio que sobrar dinheiro na conta? Ou você gosta de extravagância? Você é um cara que gosta de carro? Você gosta de moto? Você gosta de comer bem? Tinha um você gosta de tempo? Não, eu tinha um cara... Eu brinco assim, eu gosto de trabalhar pra caramba pra ver meu dinheiro crescer.
Tá. Né? Eu gosto de gastar, tudo bem, legal, mas eu gosto de ver meu dinheiro crescer também, cara. Investindo, é isso? Investindo. Eu não falo nem investimento de, puta, então qual que é o segredo de fazer um investimento disso, Cara, se vocês verem minha carteira mais cautelosa possível. Mas se a gente olhar aqui, nos últimos 10 anos, a renda fixa, né, aplicar no CDI, Certificado de Depósito Interbancário, andou mais que a Bolsa de Valores, por exemplo. Mas o Brasil é isso, cara. É isso, não é? Não tem nada sofisticado. O pessoal acha que tem que ter coisa sofisticada, então eu não invisto R$10 por semana, tá? Porque não sei nada sofisticado. Fala aí do teu investimento aí. Eu falo assim, minha carteira hoje, se você pegar, é 90% coisa de renda fixa. E acabou, né? Não, aí eu tenho uns 10% que eu gosto de fazer. Mas o que é esses 10%? Eu brinco assim. É igual quando você aplica em bolsa, aplica em cripto. Cara, é normal, eu acho que se você tem essa possibilidade, esse acesso, é importante. Hoje você tem muito mais acesso, isso é legal pra caramba. Putz, você aplicar na bolsa dos Estados Unidos. Onde a gente tinha isso há 10 anos atrás? Não tinha. Não existia isso. Hoje você aplica do celular. Você pega o celular e aplica. Só que são ferramentas que você tem que ter acompanhamento diário. É aquilo que a gente está falando lá. Se você não foca no negócio, você não vai crescer. Por que existem brokers? Existem casas de gestoras de ações que o cara fica lá na tela, lá com 5, 6 telas. Vocês devem ter visto isso em algum lugar. Lá 5, 6 telas, gráfico, Bloomberg, olhando lá. Eu não consigo ver aquilo ali. Eu também não. Eu não tenho esse know-how. Eu não tenho essa... E nem tempo para poder ficar analisando uma carteira. Tem um especialista fazendo isso. E aí, volta um pouquinho que meu pai falava, esse negócio de bolsa lá atrás, lá quando eu não tinha quase nem dinheiro, coitado, falava. Isso aí é loteria, isso é loteria. Isso é um cassino. Isso é um cassino. E, cara, de verdade, porque você pode estar 100% num dia, no outro dia você não tem nada. Mas os riscos são isso? Cara, pode ou não pode? Pode. Quando eu trabalhava em banco, uma vez perguntaram para mim, eu tinha um amigo que falava muito isso. Por que a bolsa subiu ontem, Zé? Tinha mais comprador que vendedor. É isso. Porque são mais águas. Consegue uma água para nós? E é isso mesmo, cara. Puta, você veio de uma família de bancário, eu diria, o que eu queria escutar de você, né? Você sempre teve as rédeas da grana na sua mão? Ou teve algum evento, fala assim, cara, teve algum gatilho que a partir daquele eu passei a controlar as rédeas da minha grana? Foi no momento que eu quebrei. Foi quando você quebrou? Foi no momento que eu quebrei. Ali era o tudo ou nada, é all-in, cara. All-in. E é ruim usar isso como exemplo, porque às vezes as pessoas podem usar isso como exemplo. Se o cara quebrou, todo mundo quebra, que não sei o quê. E, putz, se você volta, você fala assim, puta, eu podia ter parado com isso. Né? Eu podia ter tido uma educação financeira melhor e nem culpando. Procurado uma educação financeira melhor. Uma educação financeira melhor. E eu acho que às vezes a gente acha, né? A gente culpa o mundo, né? Mas a gente toma decisão o tempo inteiro. Só que algumas são inconscientes e a gente não percebe, né? Você tinha falado assim de luxo, de carro. Cara, se eu te falar assim que carro... Eu não tinha carro até... Eu tive, depois vendi, depois aconteceu. Mas eu fiquei sem carro, acho que uns 3 anos. Vai por água aí pra nós, né? Obrigado, viu? Tá com gás mesmo, né? Obrigado. Opa. De carro ali, né? Fiquei sem carro uns 3 anos, cara. Eu tinha uma moto, você lembra que a gente Lembro. Eu ando de moto até hoje. A gente tinha uma moto. Minha esposa tinha um carrinho dela que ela tinha comprado zero. Tinha vendido por causa da separação que eu tive e tal. Deixei lá. Cara, eu não tinha vergonha nenhuma de usar o carro dela. E o carro dela era um carro zero, mas era um carro pequeno. Uhum. Ela falou assim, que vergonha de você usar meu carro. Eu falei, por quê? Tá pago, eu não devo nada pra ninguém, eu não tenho nenhuma dívida. Por que eu teria vergonha de usar? Você tá me emprestando. Fui num evento uma vez, né? Hotel bonito. E as pessoas, elas têm vergonha, né? Eu acho. Muita gente tem vergonha. Eu vejo. Porque é aquele sentimento de... Putz, se você não tem o carro tal, você não é... E se você puxar a corda aí, a vergonha vai estar ligada a uma baixa autoestima. A pessoa tem uma autoestima baixa, ela fala, eu tenho que mostrar algo. Se você fortalece, é de dentro para fora. Mas é que se a gente falar antropologicamente falando, aí a gente vai voltar muito mais lá atrás, que, putz, status leva uma coisa com a outra. E, querendo ou não, você vai abrir outras portas. Claro. Cara, não tem como não falar.
Não tem como não falar. Não. Mas eu nunca tive esse prazer, assim, de... Putz, eu quero esse carro, eu quero isso, eu quero aquilo. Não sei, eu tive, acho que, ter uma vida tão maluca por conta da minha criação, das vivências que eu passei. Às vezes, o que eu mais gostava era de... Putz, sobrou 10 pau na conta esse mês. Puta, que legal, meu. Sobrou R$1.000. Puta, que legal. Isso me dava, às vezes, mais prazer do que... Olha, eu comprei um carro. Comprei uma moto. E você, todo mês você investe algum valor? Sempre procuro, né, cara? Sempre procuro, pelo menos, sobrou qualquer valor. 10, 20%, 30%, qualquer valor, 5%. Sobrou, eu fiz mudança agora, não tá sobrando muito. Sobrou 200 reais. As pessoas às vezes acham que R$100... Não, tem que aplicar, cara. É pouco. Tem que aplicar. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu acho que o mais importante é isso, a inteligência de você guardar. Inteligência de você guardar. Não é sobrar e eu vou torrar. Eu vou pegar um dado aqui, quando você vai falando, não é sobrar ou torrar, né? Mas eu acho que esse valor pequeno, qualquer coisa que seja, eu queria pegar uma estatística que eu estava olhando aqui. E eu brinco que eu falo assim, né? Sobra... Eu sempre vou usar a 100 aí de um ex-chefe meu que falava isso. Eu tenho 100, sobrou desse 100... Cara, vai ser a maior parte para uma renda fixa, para um CDB, para não ter erro. Só para dar uma ideia aqui, se você pegar R$10 toda semana, tá? R$10 por semana e aplicar, acredite, depois de um ano você vai ter R$540 guardado, depois de 10 anos tem quase 8 pau, tá? R$10 por semana, então se você pegar R$10, você tá falando de R$40 por mês, e as pessoas acham que não... Eu ainda não tenho, eu não tô conseguindo. É R$10, tá? Se você cortar um Uber aí ou pedir menos iFood, já vai aparecer uma diferença. Ou colocar lá no orçamento. Não, todo mês eu vou aplicar isso. Você não vai sentir nem falta desses R$10 na semana, tá? E eu consegui fazer isso com a minha esposa, dela ter essa consciência também de... mas é pouquinho, não importa. Vai jogando. Porque quando a gente vem, principalmente a minha geração ali, que é uma geração que... passou por alguns problemas, mas chegou a ter uma estabilidade econômica. A gente vê muito essa coisa de não investir. Uhum. De não investir ou de investir, ser mais cauteloso. Eu fico vendo assim, o próprio exemplo do meu sogro. Meu sogro é um cara que era metalúrgico. O patrimônio que ele construiu, o metalúrgico hoje jamais vai conseguir fazer. Lógico, tem aqueles fatos que não tinha antes, né? Você não tinha uma internet tão forte, você não tinha um consumo tão liberado, tem todas essas coisas. Mas ele é um cara que é o exemplo claro que tem naquele livro, e aí é um conselho que eu dou, aquela Mente Financeira. É um livro? É um livro. Pode recomendar aí. Depois eu te passar certinho o nome, eu esqueci. É Psicologia Financeira. Psicologia Financeira? Psicologia Financeira. E logo no começo do livro ele conta a história de que em 2012, 2014, eu não me lembro agora, morreu um trabalhador lá dos Estados Unidos. E esse cara era o segundo homem mais rico do estado. E ninguém sabia disso. Uhum. Por quê? Perdão. Porque ele aplicava dinheirinho dele todo mês. Se era 10, se era 20, se era 100, ele aplicava e fazia lá aquela coisa simples. Esse aqui a minha galinha de ouro vai para um lugar que eu tenho segurança. Esse aqui eu vou arriscar um pouquinho. Esse aqui deixa aqui para... Diversificava, né? Diversificava, mas focando maior parte em coisas rentáveis. Nesse mesmo ano, o CEO, o diretor ferrado do Lehman Brothers, que tinha acabado de quebrar, ele pediu falência. Ele tinha uma casa de 14 quartos que foi arrematada lá. E aí mostrou que o cara era CEO de um dos maiores bancos, tudo bem que teve problema, mas era um CEO... Crise do Lehman Brothers, famosa. Com pós-doutorado, acesso à educação, tudo. Esse cara não teve a mesma gestão de patrimônio que um lavrador. Isso nesse livro que você está falando. E aí mostra o quê? Desculpa estar te cortando. O que mostra? Que na economia é a única área que você pode pegar um cara de qualquer outra área que não teve conhecimento nenhum e esse cara ser melhor do que um cara que teve todo o conhecimento disponível. Todo acesso disponível, e né? Aí que você falou lá no começo, é banqueiro, mas bancário não tem que ter isso. E aí a gente vê isso.
Eu acho que isso é uma crença que você está trazendo aqui, quebrando essa crença que a pessoa às vezes acha, falar, não, mas eu não tenho esse conhecimento, não, mas eu não tenho a casa assim, assado. Cara, esquece disso. Você tem acesso muito mais do que você acha. A psicologia financeira, ela mostra exatamente isso. É a única área, o mercado financeiro é a única área que o cara ele pode não ter conhecimento nenhum, mas ele pode ser melhor do que um cara que tem conhecimento. Que é exemplo claro disso. Um lavrador, um cara cortador de tora lá nos Estados Unidos, ele conseguiu ser mais eficiente e muito mais bem estruturado do que um cara que teve pós-doutorado em economia. Ou seja, isso dá para fazer, né? Dá para encarar o desafio e não ficar parado, né? Porque às vezes a pessoa fica culpando o mundo. Vai lá e faz. Resolve, acessa. E é um pouco disso, você vê, né? Quando eu tava brincando que, putz, quando eu via bancário endividado, não é por mal, é porque o cara não tem esse pensamento. Por quê, né? Um bancário ficava sempre endividado, e eu vou dar um exemplo bom, né? Positivo do meu sogro, que era o cara metalúrgico, trabalhador, que construiu o patrimônio. Porque o cara tinha uma psicologia, tinha uma mente financeira focada naquilo que ele podia fazer. Legal, legal. É. E que recado você daria, Rafa? Hoje você está aí, quantos? 40 anos? Não, 38. 38. Para o Rafa de 18, 20 anos, se pudesse voltar lá atrás, que recado você daria para ele? Para falar, cara, ó, caminho que você podia ter seguido, assim, assado, ou aprendido, ou dedicado. Que recado que você dá para 20 anos atrás? Eu falei, tá engraçado, eu falei esses dias, poderia ter estudado mais, cara. Poderia ter me dedicado mais a acadêmico mesmo. Falando. Estudo mesmo. Estudo acadêmico. Porque a gente faz, né? A gente lê, a gente aprende, mas lógico, conhecimento acadêmico é muito bom. Você acha que isso ajudaria a abrir teus horizontes? Muito mais. O recado que você daria para esse pessoal novo aí, ó, que tá recém-formado, aproveita essa dica. Porque o Rafa tá aqui com 38, eu já tô com 53, mas eu falo que eu tô sempre aprendendo. Não tem essa de ensinar não, é ensinar e aprender. Pô, e pra pessoal novo, eu falo que a gente é de uma geração que tudo a gente tem que dar opinião. Tudo a gente tem que dar opinião. É brincadeira isso, cara. Você vê, puta, tá acontecendo a tragédia lá no Oriente Médio. Não, tem que dar opinião sobre isso. Cara, a gente não precisa dar opinião sobre tudo. A gente pode falar, não sei. Ninguém vai te criticar porque você vai falar, eu não sei. Exato. Essa dica você daria para esse pessoal mais novo, é isso? Para essa molecada. Eu acho legal isso. Cara, porque... E para nós também, né? Porque às vezes é engraçado. A gente quer ter sempre a última palavra, quer sempre falar da última opinião. E eu me pego policiando muito nisso. Falando de, putz, não preciso falar isso. Eu não sei, eu não tenho dominância disso. Deixa eu ouvir primeiro, estudar, depois a gente fala. Exato, e não, né? Eu acho que tem muita informação hoje disponível e você pega a carona se ela é fake, se ela não é fake. Quando você vai ver, vai lá, tem a sua opinião, ou seja, se você quer ter, estuda um pouco, entende, procura fontes confiáveis antes de você escrever ou falar qualquer coisa. Pra tudo. Pra tudo, né? Porque hoje é o que você falou, a gente é bombado toda hora de... Toda hora você é bombardeado por informação, né? 24 horas. E aí você tem informação dos dois lados. E Rafinha, você tem aí um outdoor. Eu falo que o outdoor aqui, nosso é tecnológico, tá? Um outdoor não é esse que fica aqui na ponta da avenida, ele fica aqui no espaço. Você tem aí o seu outdoor para passar uma mensagem, colocar a mensagem, que primeira frase vem na tua cabeça que você fala, cara, eu quero botar essa frase aqui para esse outdoor para ser visto, não só aqui no mundo. Se ferra. É ferrar, né? É assim, que primeira coisa que vem na cabeça, fala assim, cara, qual a frase que eu quero passar? Não pode pensar muito não, cara. Não, cara. Pode falar o que vem aí na cabeça. Evoluir sempre, cara. Evoluir sempre. Acho que para mim esse é o meu mantra de vida, esse é o meu mantra de profissional, meu mantra pessoal, meu mantra como pai, como filho, como esposo, para tudo, cara. Sempre tem que evoluir. Evoluir sempre. É isso. Cara. A gente tem que evoluir. A sociedade, a humanidade, ela foi a base da evolução. E nunca foi o mais forte que ficou. Não é o mais forte, né? É sempre o melhor adaptado. É isso aí. E adaptar significa evoluir. Acabou. Você não precisa... Já dizia Charles Darwin. Já dizia Charles Darwin, né? Mas é verdade. Eu acho que, assim, para mim, acho que a maior importância na vida é essa. Sempre se evoluir. Saber que errou, admitir que errou,
ter reconhecimento, mas não quer também admitir que errou, também é problema seu. Não quer dar braço a torcer, tudo bem. Mas evolua, melhor. É isso vai ser uma pessoa melhor. Cara, muito bom, cara. Rafinha. Obrigado aí pelo convite. Top. Valeu. Gostei pra caramba do papo. Também, bacana, cara. Espero que vocês tenham aprendido. Eu aprendi bastante hoje aqui, né? E se você gostou, curte lá o nosso FerraCast. Um abraço.